Amém, Senhor Jesus. Lá vamos nós. Deixa eu olhar primeiro aqui para a cara de cada um. Ó Senhor. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Eu creio que os irmãos, assim como o último almoço, pensavam que ia ter um único irmão liberando aqui uma palavra. Mas o viver da igreja prova mais uma vez que o viver da igreja é um viver orgânico e que tem um encabeçamento. Ó Senhor Jesus. A gente sabe, irmãos, assim, o partir do pão, ele é algo que toca bastante no ser humano, né? A gente vê aqui o irmão Jorge se emocionar, o irmão Alex, o Fábio, outros irmãos, e os irmãos que a gente também não vê, mas se emociona, é porque, irmão, nós sabemos de nossa condição. E aqui, irmão, nós aqui acatamos o que o Senhor dispensou através de seus profetas. Aqui, né, a gente fica até assim, oxente, eu? O Senhor está dizendo que é você que vai. Louvado seja o Senhor por isso. Irmãos, eu queria falar da última lição que compõe essa série do alimento diário, a lição necessária para a edificação da igreja. Que eu fiquei com o domingo e o nome do título é A Derradeira Lição da Edificação. 2 pontos. Perdoar e liberar perdão. Senhor Jesus. Assim como o irmão El terminou o raciocínio dele, não é fácil, mas é necessário. Eu vou pedir que os irmãos, ó Senhor, abra a sua Bíblia em Mateus, o capítulo 6. Senhor Jesus. Mateus, capítulo 6. Ó Senhor. Versículo 14 e 15. Ó Senhor. Onde o Senhor fala, ensinando cada um de nós a orar. E o Senhor fecha a oração dominical dizendo assim: porquanto, se perdoados aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoados aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Senhor Jesus. Irmãos, podemos adiantar para o capítulo 18 do mesmo livro de Mateus. Oh Senhor Jesus. Amém. Aleluia e glória a Deus. Capítulo 18. Ó Senhor. E a gente vai começar com o versículo 15. Falar de perdão, irmãos, como foi mencionado aqui, não é fácil. Ó Senhor. E antes de chegar na parte que o Pedro vai até o Senhor e fala assim: devo perdoar o meu irmão 7 vezes? Antes de chegar a essa parte, o versículo 15 fala assim, do capítulo 18: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, tomai ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também, a igreja considera como gentil e publicano. Senhor Jesus. Então, assim, é fato que vai haver, irmãos, uma necessidade de perdão entre os irmãos. Por quê?
Porque estamos falando de edificação, que dá o sentido de crescer, subir de nível. Amém? Ó Senhor, ó Senhor Jesus. Então assim, por que eu li esses primeiros versículos para os irmãos? Porque, irmão, a gente vai chegar na parte prática. Porque até então, ficou meio que superficial. Então a gente chega na parte do versículo 21 do capítulo 18, então que Pedro indaga ao Senhor dizendo assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas também 70 vezes 7. Daí a gente aplica ao alimento diário do domingo, que vai dizer assim: Senhor Jesus, o perdão é uma lição extremamente importante na edificação da igreja. Se não soubermos perdoar, não haverá edificação na igreja. E se não soubermos pedir perdão, tampouco haverá edificação também da igreja. Reforçando, no plano terreno, no plano humano, há limite para o perdão. No reino dos céus, o perdão não tem limites. Como é que é isso, irmão? É porque assim, irmãos, como Pedro falou, o irmão errou uma vez comigo, não, o Senhor diz que vou perdoar o irmão. Amém, irmão, eu te perdoo. Aí o irmão erra de novo. Amém, irmãos, eu te perdoo. Aí, irmãos, assim, quando começa a acontecer frequentemente, aí já começa a mexer com o meu ego. A minha alma começa a se aflorar. Aí é onde entra a prática. Quando o Senhor diz assim: olha, não é 7 vezes 7. Esse 70 vezes 7, irmão, hoje tendo comunhão de manhã com minha filha Luísa e com Williane, ela falou assim: ô pai, quanto é? 70 vezes 7. Eu falei: calcula, filha. Ela não calculou. Eu falei: é 490. Isso, irmão, são números simbólicos. Porque, será que se a gente fosse perdoar toda vez que o irmão magoou a gente, ia ultrapassar essa meta? Como eu falei, o alimento diário diz assim: no reino dos céus há perdão sem limite. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos prosseguir, irmãos. Eu escrevi assim: pedir perdão e perdoar é uma das práticas mais difíceis, pois estão ligadas diretamente à edificação da igreja e mexe com nosso ego, nossa alma. Porém, é mais que necessário essa prática, pois é uma das formas de edificar a igreja. Senhor Jesus, adiantando, irmãos, a leitura de Mateus 18, a partir do 23, a gente vai ver a parábola que vai haver ali dois confrontos de pessoas. A parábola chama a palavra do credor incompassivo. Senhor Jesus, a gente sabe, irmão, que nós temos uma dívida que nós não conseguimos pagar. É fato. E teve uma pessoa que foi diante dessa dívida e resolveu pagar a dívida. Ó Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, para a gente se situar. Mateus 18, 21. Mateus 18, 21 fala assim. Perdão, irmão, 23. Mateus 18, 23. Por isso, é o Senhor falando: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus conservos. E passando ele a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10 mil denários. 10 mil denários. Quem assistiu à mensagem, à crucificação de Jesus Cristo, viu detalhadamente a quantidade que correspondia a 10 mil denários. Ó Senhor Jesus, naquele tempo, irmãos, era medido por peso.
ou ouro ou prata. Prosseguindo, ó Senhor Jesus, o 26, vou pular o 24 e o 25. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Senhor, sê paciente comigo e te pagarei tudo. No caso, agora o Senhor mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos, como eu enfatizei, a questão da nossa dívida com o Senhor, não tínhamos como pagar, e eu creio que os irmãos são cientes disso, porque, irmão, salvação não se compra. Nós não temos como comprar a nossa salvação. Nós temos como adquirir, assim como no Evangelho de João diz que desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, e todos aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Amém? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então assim, irmãos, diante de uma dívida dessa, que o Senhor assumiu, que é e era impagável, acontece um conflito entre eu e minha esposa, eu e meu filho, eu e meu irmão. Uma dívida tão pequena comparado ao que o Senhor pagou por nós. Aí, irmãos, se você continuar a leitura, você vai ver que aquele servo que foi perdoado encontrou um conservo que também devia uma quantia insignificante à quantia que ele foi perdoado. E ele fez o contrário. Ele foi diante desse e falou assim: ó, me paga tudo que tu deve. O servo, assim como ele, o conservo também disse: olha, tem paciência comigo que eu te pagarei. Ele, porém, não teve paciência e encerrou na prisão. Foi o que aconteceu. Qual é a semelhança? Por muitas vezes nós não perdoamos os nossos semelhantes, usamos não da misericórdia e encerramos o nosso irmão na prisão. Isso precisa mudar. Por quê? Eu peço aos irmãos que abram agora em Tiago 2:13. Ó Senhor Jesus, Tiago 2:13. Ó Senhor, Senhor Jesus. Amém? Podemos ler? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Misericórdia, irmão, é nada mais nada menos do que liberar um perdão. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, por que eu quis ler o princípio de Mateus 6, né? Porque, irmãos, muito antes de chegar no capítulo 18, o Senhor já estava ensinando a gente a perdoar. O que não é fácil, porém é necessário. Amém? Então, eu concluo aqui o meu compartilhar com uma pequena reflexão. Nossa dívida para com Deus é impagável, porque não tem como comprar nossa salvação. Nem o homem mais rico, entre aspas, dessa terra pode comprar sua salvação. Sendo assim, torna-se impagável nossa dívida para com Deus. Ó Senhor Jesus, que possamos, Senhor, ter mais da Tua essência, para que possamos, Senhor, reconhecer que precisamos perdoar porque estamos numa edificação. Jesus Cristo é o Senhor. Amém.